Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Estimado irmão, estimada irmã, já estamos caminhando para a conclusão do nosso ano litúrgico e queremos ouvir o Evangelho que foi escolhido para este domingo, que é então de Marcos, no capítulo 13, dos versículos 24 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia, portanto, deste nosso 33º domingo do tempo comum, nos convida a ler a história da humanidade numa perspectiva profunda de esperança, onde o mal não tem a última palavra, mas sim o nosso Deus. Claro que ouvindo as palavras do nosso Evangelho, podemos até ter um sentimento de incerteza, de medo, mas Deus, Jesus Cristo, não quer que sejam estes os nossos sentimentos, mas de esperança, de confiança, de vigilância. Também as leituras que hoje nos são propostas nos ajudam neste caminho de reflexão. A primeira leitura é do profeta Daniel, no capítulo 12, de 1 a 3, e ela anuncia às pessoas que acreditam, que têm fé, pessoas que são perseguidas naquele momento pelo rei, Antíoco IV, que Deus ele se prepara para intervir e para lhes oferecer o quê? A salvação. A ação de Deus é a ação que vai pôr fim ao sofrimento, um sofrimento doloroso, intolerável, em que estão ali abrindo as portas de uma vida nova, de uma nova vida, a vida eterna. Esta esperança deve sustentar os justos na sua aflição e também animá-los a permanecerem fiéis a Deus. E a segunda leitura de Hebreus, no capítulo 10, nos fala que Jesus ele veio ao mundo para concretizar o projeto de Deus, ou seja, para libertar a humanidade do pecado e também inserir o ser humano numa dinâmica agora de vida eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, Cristo, então, ensinou-nos a vencer o mal, o egoísmo, o pecado e a fazer da vida um dom de amor a Deus e também aos nossos irmãos. É esse o caminho do mundo novo, o caminho que vai nos conduzir à vida definitiva. E o Evangelho de São Marcos, que nós ouvimos há pouco, no capítulo 13, de 24 a 32, vamos tentar entender a dinâmica, o contexto também deste texto citado, Jesus, ele tinha passado o dia no templo de Jerusalém.
Tinha sido como que um dia dos ensinamentos e também das suas polêmicas com os líderes judaicos que sempre o estavam perseguindo. No final desse dia, Jesus ele vai para a cidade de Betânia, junto ali com os seus discípulos que estavam à volta dele. E ali eles ficaram, detiveram-se no chamado Jardim das Oliveiras, contemplando Jerusalém, que ficava ali de frente para eles. Pouco antes, em resposta a uma observação de um dos discípulos sobre a grandiosidade do templo e também das suas pedras, Jesus tinha dito que o templo não seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Está isso em Marcos 13, de 1-2. E também, agora olhando a cidade, Pedro, André, Tiago e João, esses 4 primeiros discípulos de Jesus, vão pedir a ele explicações mais concretas acerca do que ele tinha dito sobre a destruição do templo. Em resposta, Jesus vai oferecer a eles um grande, um amplo e um enigmático ensinamento que ficou conhecido como o discurso escatológico. Diante disso, meu irmão, minha irmã, o discurso escatológico de Jesus é um texto que podemos até dizer assim, difícil, uma vez que ele emprega muitas imagens e linguagens que são assim muito enigmáticas. Podemos dizer que é um gênero literário do Apocalipse, o gênero literário apocalíptico. E o objetivo do discurso de Jesus seria dar aos discípulos umas indicações mais claras acerca da atitude que eles devem tomar frente às tribulações, às adversidades, os problemas que marcarão esta caminhada histórica da comunidade, até o momento em que Jesus vier para instaurar em definitivo o novo céu e a nova terra. Os 4 discípulos, que nós citamos ali, no início deste discurso escatológico, eles representam a comunidade cristã de todos os tempos. Estes 4 discípulos são precisamente os primeiros discípulos chamados por Jesus. E como tal, convertem-se em representantes de todos os futuros discípulos. E o discurso escatológico de Jesus não seria, digamos assim, uma mensagem privada, oculta, destinada a um grupo somente especial, mas é uma mensagem destinada a toda a comunidade dos que acreditam. Digamos assim, uma mensagem chamada, dada a esta comunidade para caminhar na história com os olhos postos no encontro final com Jesus e também com o Pai. E a missão que Jesus, digamos assim, recebe, que ele tem consciência, que ele recebeu do Pai, a missão que Jesus confia à sua comunidade não é uma missão tão simples, tão fácil. Ela é exigente. Jesus sabe que os seus discípulos eles terão que enfrentar as dificuldades, as perseguições, as tentações, tantas coisas que o mundo vai colocar no seu caminho. E essa comunidade que está em marcha, que está a caminho pela história, terá a necessidade do quê? De estímulo e também de força, de alento. É por isso que surge este apelo à fidelidade, à coragem, à vigilância. E no horizonte último da caminhada da comunidade, Jesus coloca o final da história humana e o reencontro definitivo dos discípulos, então, com ele. Desta forma, podemos mais ou menos entender, que este discurso escatológico, ele divide-se, digamos assim, em 3 partes, que são também antecedidas por uma introdução neste capítulo 13. Na primeira parte, de Marcos 13, de 5-23, o discurso anuncia uma série de adversidades que vão marcar a história. E isto, com certeza, requer dos discípulos atitudes adequadas, por exemplo, vigilância e também lucidez. Na segunda parte, o discurso vai anunciar a vinda definitiva do Filho do Homem e também o nascimento de um novo mundo a partir das ruínas deste mundo que vão cessar.
Na terceira parte, o discurso anuncia como que a incerteza quanto ao tempo, ao momento histórico dos eventos anunciados. E insiste com os discípulos para que estejam sempre vigilantes, sempre preparados para acolher o Senhor que vem. Desta forma, o texto do Evangelho que a liturgia deste nosso 33º domingo comum nos propõe, apresenta, desta forma, assim, como que este discurso, uma parte deste discurso escatológico, para que possamos entendê-lo e, ao mesmo tempo, para que nós também possamos colocá-lo em prática. Diante disso, podemos observar no texto que, depois de enumerar diversos acontecimentos que vão marcar o caminho histórico que a comunidade dos discípulos vai percorrer, quais são esses acontecimentos? São guerras, são conflitos, são terremotos, temos perseguições, temos condenações, a própria destruição de Jerusalém, os falsos profetas que aparecem. Tudo isso está neste caminho. Então aqui Jesus refere-se ao momento da sua segunda vinda, fazer assim com que os discípulos entendam isso. Os discípulos vão perceber estes acontecimentos, vão marcar este caminho, e esta comunidade então vai caminhar rumo a este mundo novo. Jesus, ele começa por descrever, recorrendo a estas imagens, digamos assim, expressivas, tiradas da tradição profética e também apocalíptica, a queda deste mundo velho, que se opõe a Deus, e que persegue também aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. Então aí vem esta linguagem: o sol escurecerá, a lua não brilhará mais, as estrelas como que vão cair do céu, e as forças que há nos céus serão abaladas. Em Isaías, no capítulo 13, versículo 10, quando aparece esse tema do sol que obscurece, da lua, das estrelas, isso anuncia o dia do quê? Da intervenção de Deus. Desta intervenção de Deus para destruir o Império Babilônico e também para libertar o povo de Deus exilado numa terra estrangeira, por exemplo. Aliás, essas imagens utilizadas aí pelos profetas para descrever a queda dos impérios que oprimiam o povo de Deus, continuavam a manter uma grande atualidade na época de Jesus. No mundo grego, por exemplo, quando se falava ali o sol, o Hélios, e a lua, Selene, eram adorados como deuses. E também no mundo romano, como por exemplo o imperador, que identificava-se com o sol, como sendo um deus sol. Dessa forma, os leitores do evangelista Marcos, eles entendiam perfeitamente que quando Jesus falava do escurecimento do sol e da lua, ou da queda das estrelas, Jesus estava se referindo a quê? À falência desses impérios que lutam contra Deus e também contra os seus santos. Assim, usando essa imagem, essa linguagem, Jesus está garantindo aos seus discípulos que, a certa altura, acontecerá uma virada decisiva na história. Ou seja, a antiga ordem religiosa e política, os poderes que se opõem a Deus e que perseguem os santos, irão ser derrubados, a fim de dar lugar a um mundo novo, a este mundo construído de acordo com os critérios e com os valores do reino de Deus. A queda desse chamado velho mundo, podemos assim dizer, aparece associada à vinda do Filho do Homem. A imagem também nos conduz lá ao profeta Daniel, no capítulo 7, onde se anuncia a vinda de um Filho do Homem sobre as nuvens do céu, para afirmar a sua soberania sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as línguas, para estabelecer ali um império eterno que não passará jamais. Esse Filho do Homem, cheio de poder e de glória, que virá reunir os seus eleitos, não pode ser outro senão o próprio Jesus Cristo. Então, com esta imagem, o evangelista Marcos, ele assegura aos que acreditam o triunfo definitivo de Cristo,
sobre os poderes opressores e a libertação daqueles que, apesar das perseguições, continuaram a percorrer aí com fidelidade os caminhos de Deus. Assim, a mensagem proposta, podemos dizer, neste discurso escatológico, ela é clara. Os discípulos de Jesus terão de percorrer um caminho marcado, muitas vezes, pelo sofrimento, pela perseguição. No entanto, não se devem deixar afundar no desespero, porque Jesus vem para libertar, para salvar. Com a sua vinda gloriosa, de ontem, de hoje, de amanhã, cessará a escravidão insuportável que os impede de conhecer a vida em plenitude. E aí sim nascerá um mundo novo, onde reinará a alegria e a felicidade em sentidos plenos. E na segunda parte do nosso texto, Jesus responde à questão que é colocada pelos discípulos, lá em Marcos 13, versículo 4. Diz-nos quando tudo isso vai acontecer, Qual que será o sinal de que tudo isso estará aí para chegar ao seu fim? Vejamos que, na perspectiva de Jesus, mais importante do que definir o tempo exato, digamos assim, como muitas pessoas até dizem, quando o tempo exato do fim deste mundo, mais do que isso, nós precisamos ter confiança na chegada do mundo novo, que vem com Jesus, e estar atentos aos sinais que anunciam este novo reino, este novo mundo. Por exemplo, o texto nos fala: a figueira é como que a última árvore que vai frutificar e vai ganhar as folhas, Mas quando finalmente ali os ramos desta figueira começam a ficar verdes, quando aparecem as folhas novas, o agricultor percebe que chegou o verão e o tempo também das colheitas. Da mesma forma, os que podemos dizer acreditam são convidados a esperar, mas uma espera com paciência, com confiança, a chegada do mundo novo, e também a perceber o anúncio de que o tempo da libertação ele está próximo. Certos da vinda do Senhor e atentos aos sinais que o anunciam, os que têm fé, os que acreditam, podem preparar assim o seu coração para acolher a Cristo, para aceitar os desafios que Ele traz e para agarrar as oportunidades da vida nova que Ele nos oferece. Desta forma, irmãos e irmãs, não precisamos ter medo, não precisamos encarar este texto do Evangelho como algo que pode nos causar, assim, situações de desespero, de incertezas, porque não há data marcada para o fim do mundo, para o advento desta nova realidade que o Senhor nos trará. Porém, de uma coisa, no entanto, os que acreditam devem e podem estar certos: a palavra de Jesus não é uma teoria, uma bonita teoria, ou um desejo piedoso, mas as palavras que Ele nos traz são a garantia de que este mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim, ele vai surgir um dia. Essa garantia deve ser o pilar de esperança que anima e que fortalece os discípulos que caminham nesta história. Que a palavra de Deus deste final de semana nos ajude, nos impulsione, nos ilumine, para que sejamos sempre vigilantes e que estejamos sempre com as virtudes da confiança e da esperança sempre presentes na nossa vida. Que assim seja e que cada um de nós viva a sua fé e esteja sempre preparado para o encontro definitivo com o Senhor, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele nos ama e que com certeza Ele está sempre caminhando junto de nós, ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.